Estamos de volta com o terceiro e último bloco da Tribuna Livre, que discute os problemas que afetam a área da saúde. Participam do programa o pesquisador e cientista político Ronaldo Teodoro dos Santos e a enfermeira e musicoterapeuta Osana Reis Passos. Nós falamos então sobre a estrutura do SUS, o que cabe aos municípios, e agora a gente tem na prática como que esses pequenos municípios do interior de Minas, eles têm feito, Ronaldo, para dar um atendimento melhor que eles podem ali à população. Tem surgido muito consórcios intermunicipais de saúde. O que são esses consórcios, como que eles funcionam na prática e se eles estão conseguindo realmente dar um atendimento que às vezes o município sozinho não conseguiria? Essa é uma forma dos municípios tentarem construir aí uma rede de solidariedade. O princípio é este, ou seja, municípios com menor capacidade instalada, que eles possam organizar a atenção básica, nos modos que a Osana descreveu para a gente. E naqueles serviços de média complexidade, que muitas vezes eles não conseguem ofertar, que eles façam algum tipo de aproximação com o município polo, que existem em diversas regiões. Esse município polo ele terá ali uma capacidade maior de atenção de serviços, exames especializados, de consultas especializadas, e aí você tem mesmo um sistema de transportes, de ambulâncias, que é uma forma muito usual de transferência de demandas de saúde entre um município e outro. Entretanto, por vezes a gente vê que existe nem sempre a solidariedade entre os municípios, porque a exportação de demanda de saúde e a depender desse município polo que recepciona, se ele não tem uma organização sustentável para estar recepcionando, ele por vezes tem incentivos para não receber esses pacientes, então isso também é uma preocupação a qual o sistema deve pensar, é preciso aperfeiçoar como é que se dá essa interlocução, porque por vezes essa demanda chega e ela não tem previsibilidade. Então as filas aumentam nos hospitais, isso é muito comum. Então pensar, por exemplo, Belo Horizonte, é necessário pensar a região metropolitana e como que você consegue fazer uma interlocução, uma forma de construir um mecanismo mais integrado, de atenção entre esses municípios. Pois é, Osana, ao município, ele é obrigado, ele tem o dever de oferecer todo esse atendimento, tanto da prevenção até a cura, ou ele pelo menos tem que garantir que o paciente ele tenha acesso a esse atendimento de média e alta complexidade em outro município que seja, e aí garantindo esse transporte? Essa pergunta ela é importante para que as pessoas saibam que não é porque na cidade dela não há hospital que a saúde dela vai ficar mais comprometida. Então, o que é necessário, sim, é o acesso ao serviço e o critério também de encaminhamento. Por isso é tão importante a qualificação dos profissionais e a presença de profissionais da atenção básica nesses municípios. Isso já foi estudado. Quanto mais qualificados esses profissionais, mais resolutivos eles são, menos encaminhamentos para as urgências, menos exames serão necessários a realização. Isso não quer dizer que uma pessoa lá do interior, do norte de Minas, não vai ter necessidade de fazer uma tomografia. Essa tomografia, ela passa por critérios. Se esse profissional for qualificado, quanto mais pessoas necessitarem, com critério, menos vai ser a necessidade daquelas vagas que o outro município, através do consórcio, vai fornecer. O que eu quero dizer? Se for analisar mesmo, de 10 pessoas que precisam de uma tomografia abdominal, tudo vai depender também da qualidade daquele atendimento, do olhar integral sobre aquela pessoa e, muitas vezes, metade delas realmente vai precisar da tomografia e elas devem ter acesso. O que a gente tem hoje é um excesso, muitas vezes, de exames, de solicitação de especialidades e quando a gente vai filtrar essas necessidades, parte muitas vezes da pouca resolutividade do município naquele problema de saúde e isso gera uma grande quantidade uma fila, muito grande para o serviço, mas é obrigação do município conseguir fazer esse acesso seria o transporte isso. mesmo, levar seria de ambulância. O transporte, seria garantir que esse usuário foi bem avaliado para saber se ele precisa desse exame realmente. Vamos lembrar aí das iatrogenias cometidas muitas vezes por próprio excesso diagnóstico. E eu não estou dizendo que sobra, eu estou dizendo que para quem precisa, para aquele recurso deveria ser utilizado.
e muitas vezes, pela falta de organização da própria atenção básica ou do serviço de urgência, isso gera maior complexidade ainda na assistência. Então, um problema que poderia ser resolvido ali num controle de 2 anos, ele gerou uma descompensação e aí ficou 20 anos sem controle, vai acabar precisando de um serviço de urgência, emergência, e a saúde da pessoa nesse intervalo ficou bem mais comprometido. Com o que acontece, por exemplo, com o renal crônico, o diabético. Um diabético bem controlado, ele vai precisar, quanto mais diabéticos bem controlados e bem acompanhados na atenção básica, menos hemodiálise por diabetes nós vamos ter. Então, a gente pensar também médio e longo prazo da responsabilidade dos municípios desse acompanhamento e esse fornecimento de serviços. Agora, você fala que tudo isso depende de uma boa avaliação médica. Agora, e precisa da qualificação desses médicos. Agora, tem cidades que não tem nenhum médico, não tem qualificação e muito menos mão de obra, né? Quem que quer ir trabalhar, às vezes, no interior, numa cidade que ele não tenha tanto acesso a outras coisas, e outra, e também, não só nesses lugares mais distantes dos grandes centros, mas o próprio profissional, por exemplo, está na capital, às vezes vai para um bairro que não tem segurança, que o município deveria ter essa segurança ali, ele não quer trabalhar naquele local. Então a gente também esbarra nessa questão dos profissionais. Aí você acha, Ronaldo, que essa questão do Mais Médicos, né, desse programa, funciona nisso? Como é que é? O Mais Médicos é um programa absolutamente exitoso, né? Que pese o fato da resistência inicial que teve. Aliás, é uma resistência de um certo segmento, né, dos médicos, né, da categoria dos médicos no Brasil, que é uma resistência até reveladora de como que a gente tem disputas de concepção de saúde, que no fundo são disputas de concepção política. Porque discutir saúde é discutir concepções políticas diante do mundo, né? Por exemplo, nós temos evidência de que, aliás, foi em cima disso que o Mais Médico foi criado, né? Nós temos no Brasil a existência de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Argentina e Uruguai, nós temos por volta de 3,9 médicos, 3,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, quer dizer, diante de uma evidência de que você tem um baixo número de profissionais e ainda mal distribuídos territorialmente, né, porque, claro, é até racional e compreensível que muitas vezes os médicos, né, um segmento, né, da categoria, vai buscar se instalar nos centros mais estruturados e deixa, então, a larga margem da população descoberta, né? Ou seja, com dificuldades de ter acesso a um profissional que, por vezes, se for, terá que receber uma oferta de salário extremamente alta. Então, o Mais Médicos ele vem para suprir esses vazios sanitários, né? E aí uma adesão de mais de 90% dos municípios, independente de coloração partidária, o prefeito aderiu ao programa, né? A própria população, né, aceita muito bem o programa, né? Então, nós temos sim essa dificuldade de infraestrutura, que ela é uma discussão legítima a ser feita, né? Mas neste caso do Mais Médicos, em que ele está voltado para a atenção básica, a discussão era outra. Não era uma questão exclusiva de infraestrutura, mas de ter profissionais fazendo discussão sobre saúde da família, né? É outro recorte, outra forma de aproximação, né? Então me parece que muito daquela resistência e daquela dificuldade de aceitação tinha um fundamento mais ideológico do que, né, propriamente uma preocupação de fatos, né? Você que é enfermeira, trabalha numa unidade básica de saúde, como que você vê essa questão profissional aí do lado do servidor, que a gente viu pelas pesquisas do IBOP, que as pessoas querem uma saúde melhor e os profissionais que estão nesse setor? Então, eu faço parte de uma categoria que realiza mais de 70% das ações de saúde no Sistema Único de Saúde. Nós somos mais de 60% em mão de obra do SUS. Então, até essa coisa do discurso da falta do médico, ela é necessária, mas também esses médicos, eles vêm de onde? Enquanto também eles não acessarem, né, as pessoas do interior não acessarem as universidades para serem profissionais de saúde, sempre nós vamos ter uma classe média, branca, do centro, fazendo medicina e, é claro, desinteressada muitas vezes pelo trabalho no interior. Então, tem essa lógica também, só complementando a fala. E aí, em relação à enfermagem, que possui, né, que é a maior mão de obra maior do mão SUS. de obra e que compõe a maior parte das ações de saúde, é uma categoria que não possui piso salarial, não possui jornada de trabalho e não é por falta de projetos. Aqui nessa casa mesmo corre projetos
em relação ao piso salarial da enfermagem e a jornada de trabalho. Isso é definido pelo Estado ou o município também pode fazer essa definição? Tem lei federal, tem lei estadual e lei municipal. Ele pode ser definido nas 3 instâncias, né? Então, se nós queremos melhorar o Sistema Único de Saúde, nós também precisamos melhorar o processo de trabalho desses profissionais, a formação e a quantidade, né, de pessoas que estão à frente desses serviços. Então, vivenciar o SUS, hoje eu digo que a gente trabalha e a gente precisa ter, assim, muita certeza daquilo que a gente defende. É claro que o mercado de trabalho privado, ele explora de tal forma, né, o trabalhador com baixos salários, e isso acaba levando as pessoas a fazer mais concurso público para se estabilizar no sistema público. E isso é bom para a população. Quanto mais profissionais estáveis no serviço, com plano de carreira adequado, com piso salarial, isso também garante uma melhor qualidade na assistência. Não quer dizer que a pessoa não vai ter 3 empregos para sustentar a própria família. E nós, profissionais de saúde, o mesmo potencial que a gente tem de ajudar as pessoas, a gente tem também de prejudicar as pessoas. Então, quanto mais desgastado o profissional de saúde tiver, mais riscos aquela população vai sofrer. Então, a gente tem número grande de suicídio na enfermagem, de acidentes de trabalho, acidentes que geram, muitas vezes, mortes de pacientes por carga horária exaustiva e uma falta aí de reconhecimento, inclusive, do próprio trabalhador, né, da trabalhadora, que nós somos a maioria mulheres, enquanto a valorização de quem faz mesmo, quem carrega mesmo nas costas as unidades de saúde, os hospitais, os serviços de urgência e emergência. Isso, muitas vezes, na mídia é tratado de forma bem estereotipada e, muitas vezes, prejudica a própria relação do usuário quando se depara ali com uma enfermeira na unidade básica, sem reconhecer o nosso saber, muitas vezes achando que a gente está ali para tapar buraco. Nós estamos ali também com o nosso conhecimento, com o nosso saber, a serviço daquela população. E é isso, fazemos mais de 70% das ações em saúde. Nosso programa está chegando ao fim. Ronaldo, eu queria uma palavrinha sua para a gente fechar. O que você espera desses gestores que vão assumir 1º de janeiro do ano que vem? Tantas diversidades no nosso estado, tantas prefeituras com características tão diferentes, mas o que tem que guiar o olhar desses e as ações desses prefeitos? Eu não tenho dúvida assim, né, de que eles têm que ter uma consciência clara do que significa o interesse público na política. Né? E aí ficarem atentos com opressões de lobby do setor privado, né? Essa indústria mercantil da saúde, essa fronteira entre o público e o privado. Né? Isso deverá, em algum momento, né, ser objeto de consideração séria desses candidatos. Né? Também acho que é importante que os candidatos reiterem e promovam, né, a participação social, né, o controle social, essa forma compartilhada de fazer gestão do sistema. Isso é fundamental para o SUS. Né? E penso que a sociedade, de um modo geral, né, para além dos candidatos, mas o vínculo com a sociedade de um modo geral, é que nós temos que fazer uma discussão em termos da expansão da consciência do que vem a ser o sistema público, né? É uma consciência pública sanitária, né, que a Osana chegou a dizer em algum momento, porque não tenho dúvida, né, de que tem os pleitos dos cargos executivos agora, mas é preciso que essa sociedade compreenda a necessidade de fazer coalizões políticas amplas de defesa da saúde pública, como estamos tendo na cidade de Belo Horizonte, em diversas outras seguramente. Né? Os riscos atuais do SUS são muitos. Então, construir coalizões políticas estáveis, duradouras, para que esse interesse público venha efetivamente a ser implementado. Sabe? Nesse momento de incertezas, fica a palavra final aqui do programa. O que é importante ser observado? Ouvir a população, ouvir os trabalhadores e garantir que a saúde seja tratada como um bem e não como um negócio, uma mercadoria. Então, as iniciativas que privatizam o acesso à saúde, elas atendem um interesse imediato, que aparentemente a população pode apoiar por conta do serviço chegar, mas a médio e longo prazo, ela com certeza ela não resolve os problemas de base aí do acesso à saúde e, pelo contrário, geram mais corrupção e geram mais déficit, mais dívida para os municípios.
Tá certo, e nossa Tribuna Livre sobre saúde fica por aqui. Eu agradeço aos nossos convidados que nos ajudaram a entender o funcionamento do SUS e os problemas que a área vem enfrentando. E agradeço a você de casa pela audiência. Continue com a nossa programação.